Olá, está no ar o Jornal da Câmara. No balanço das comissões neste primeiro semestre, nós recebemos hoje aqui nos estúdios da TV Câmara o vereador Gessé Sangalli, do Cidadania, que é o presidente da Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação aqui do Legislativo. Vereador, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara, obrigado pela presença. Obrigado também pela oportunidade de a gente conseguir colocar nas plataformas da Câmara de Vereadores um pouco do nosso trabalho ao longo do primeiro semestre na CUTAB. Perfeito. Vereador, vamos fazer uma avaliação então, deste primeiro semestre, aí, trabalho intenso da comissão, que abarca esses três setores, urbanização, transportes e habitação. Como é que o senhor avalia, essa primeira parte do ano aqui? Cada comissão tem uma característica um pouco diferente. Ano passado eu fui presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente e na Comissão de Saúde e Meio Ambiente é muito comum os vereadores terem demandas para discutir durante o ano. Então, existe uma certa disputa, inclusive, de temas na Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Na CUTAB, por outro lado, os vereadores não costumam trazer assuntos. Ou os vereadores reagem a temas da cidade, como questão de transporte público, tarifação, alagamentos, dragagem, ou quem faz a pauta é o presidente. E eu, como gosto muito do tema de transporte, acabo aproveitando essa oportunidade para colocar em debate na CUTAB alguns temas que eu acho que são importantes. E nesses temas que foram trazidos ou pelos vereadores ou por mim, eu fiz aqui uma anotação das principais discussões que nós fizemos. Nós falamos sobre o início do ano a questão da tarifação do transporte público, porque acaba recaindo sobre o prefeito a responsabilidade de fazer a nova tarifa do transporte público, que não passa pela Câmara, mas como a Câmara acaba sendo a caixa de ressonância da sociedade, a Câmara acaba sendo demandada e a comissão onde esse assunto ganha repercussão é na Comissão de Transporte, Habitação e Urbanismo. Então nós tivemos, num primeiro momento, a questão da tarifação. A maneira como o transporte é custeado na cidade de Porto Alegre foi alterado, em alguma medida também por uma sugestão minha, e acabou trazendo maior equilíbrio econômico-financeiro, com repercussões, inclusive, através do governo federal, por uma demanda levada pelo prefeito a Brasília. Qual é que era o problema que nós tínhamos no transporte público até o ano passado? O transporte público ele era sustentado inteiramente pela tarifa. Isso não é um problema. O problema é que as isenções que eram dadas pelo poder público não eram acompanhadas de uma fonte de financiamento para o custeio dessas isenções. Então, por exemplo, um estudante que pagava meia passagem, muitas vezes um estudante de boa capacidade econômica, que pagava meia passagem, não era dada meia passagem para ele por uma benevolência do poder público, era dada meia passagem para ele onerando os demais usuários que não tinham direito à meia passagem. Então, num dos debates que o prefeito estava provocando no Paço Municipal, no sentido de questionar como poderia se fazer para que a passagem não subisse ou eventualmente inclusive diminuísse, eles levantaram a questão de que as isenções estavam aumentando e pressionando pelo aumento do preço da passagem na cidade de Porto Alegre. Naquele momento, eu acabei constatando uma realidade que era óbvia, mas não era percebida, que era o fato de que o problema não era necessariamente a isenção. O problema era que a isenção não era acompanhada de uma fonte de financiamento. Porque é óbvio que dentro de um transporte público, a sociedade, através da Câmara de Vereadores e da Prefeitura, vai entender que algumas pessoas têm direito à isenção. Só que se isso não for acompanhado de uma fonte de financiamento, a gente vai estar onerando a pessoa que pega ônibus e não tem direito à isenção. Então, com isso, foi feito um projeto onde a Prefeitura passou a pagar a passagem de ônibus dos estudantes da cidade de Porto Alegre até uma renda per capita, se não me engano, de um salário mínimo e meio, ou R$ 1.600 per capita. Então, uma família com 3 pessoas, pai, mãe e filho, a criança poderia andar e está andando hoje na cidade de Porto Alegre gratuitamente, óbvio que pago através de uma fonte de financiamento oriunda do Ministério da Educação, a partir dessa sugestão, o que inclusive permitiu que a passagem de ônibus não subisse em Porto Alegre. Então é uma forma de reconhecer que o que se fazia antes era uma injustiça, porque se apontava a benevolência, mas não se apontava a fonte de financiamento, e agora essa ideia foi estendida para outras áreas, questão de usuários que necessitam por questão de saúde. A cidade de Porto Alegre, através da Secretaria da Saúde, está fazendo o custeio dessas passagens. Óbvio que surgem efeitos colaterais. Por exemplo,
Usuários que usam o transporte público na cidade de Porto Alegre, que são residentes na região metropolitana, essa responsabilidade por custear a passagem deles no transporte público de Porto Alegre é da cidade de Porto Alegre ou é do estado como um todo? Então essas pessoas obviamente acabaram sendo atingidas e nós estamos tentando encontrar uma fonte de financiamento para que os usuários do sistema de saúde em Porto Alegre que vem da região metropolitana possam usar o transporte da cidade de Porto Alegre gratuitamente, bancado por alguma fonte de financiamento. Eu entendo que tem que ser a Secretaria Estadual de Educação. Então essa foi a primeira discussão na CUTAB no início do ano. Nós tivemos a questão dos alagamentos, com umas enchentes que tivemos, a questão do desassoreamento, dragagens e também problema das máquinas de bomba que fazem a retirada da água quando chove de maneira muito intensa na cidade de Porto Alegre. Fizemos visitas ao DEMAI, fizemos discussões sobre a questão de mototáxi na cidade de Porto Alegre, embora tenha sido inclusive não um compromisso, mas um acompanhamento que o prefeito fez durante a campanha com a categoria. A EPTC tem restrições para liberar esse modal, que embora já esteja regulamentado federalmente, como se fosse, o município pode aderir ou não, então ele não permite que a cidade usufrua desse novo modal de transporte. Um pouco por preconceito, um pouco pelo receio de que isso possa aumentar a quantidade de acidentes com óbitos e também com lesões graves na cidade de Porto Alegre. Por outro lado, como alternativa para tentar, inclusive, levar um alento aí aos condutores de motocicletas que veem na moto uma alternativa de transporte barato e ágil, nós estamos tentando fazer algumas ações que eu tive a oportunidade de apresentar para o prefeito e, obviamente, por ser presidente da CUTAB, isso acaba me trazendo um pouco mais de legitimidade para representar esses anseios. Duas questões interessantes. Uma é os bolsões para motos junto aos semáforos, para que as motos, durante seu deslocamento, na parada do semáforo, possam parar à frente dos veículos. E se vocês observarem na Avenida Ipiranga, já começou essa demarcação em todos os semáforos onde foi feito o recapeamento asfáltico. E eu tinha perguntado uma vez para o presidente da EPTC por que não se fazia isso. E o presidente da EPTC mencionou que era meramente uma questão de cultura do pessoal que faz a sinalização semafórica, a sinalização viária na cidade de Porto Alegre. Então levei essa ideia ao prefeito, o prefeito de pronto ligou para o secretariadão, na primeira semana do secretariadão, já autorizaram, estão aplicando na Avenida Ipiranga e pretendem em todos os novos asfaltamentos da cidade de Porto Alegre, onde tem semáforo, quando for fazer a repintura, já repintar com o bolsão para motociclistas, motoboys, poderem estacionar à frente. E qual é que é a vantagem de uma moto estacionar à frente dos veículos? Estacionar não, parar à frente dos veículos nas interrupções de marcha provocadas pelos semáforos. Porque a moto ela é mais ágil, então ela já arranca mais rápido do que os demais carros. E hoje, como não tem esse bolsão, as motos acabam se enfileirando ao lado dos carros. Então o que acontece? O carro fica estudando quando vai arrancar porque tem a moto ao lado. A moto fica estudando quando vai arrancar porque tem um carro ao lado. Então essa formalização é um detalhe, mas para esses motociclistas pode ser uma boa alternativa de mobilidade, né? E na questão da segurança também, na questão do deslocamento desses usuários aí que são importantes para muitas coisas. Na pandemia a gente percebeu que são essenciais na questão da condução de bens, insumos, medicamentos para as pessoas que não podiam sair à rua por conta da questão da pandemia. Paralelamente a isso, era um questionamento que eu tinha e já era trazido para mim há muito tempo por motociclistas, que era a questão da demarcação de locais para estacionamento durante entregas para motos. Essa era uma questão que as pessoas solicitavam e todo mundo pedia que se fosse feita uma regra. Pode estacionar, por exemplo, na calçada durante um período para poder fazer uma entrega rápida com o motoboy, que é o que eles acabam fazendo na prática no dia a dia. Entretanto, isso não pode ser feito por lei municipal, porque quem legisla sobre trânsito é só a União. Não tem como o município fazer uma regra específica para a cidade com relação à questão de trânsito. Então, qual é que foi a alternativa que se encontrou para tentar conciliar a questão da necessidade que os motoboys têm de estacionar de maneira temporária para fazer a entrega, sem fazer uma lei que altere a questão do Código de Trânsito e, ao mesmo tempo, aproveitando, sem grande custo, a infraestrutura já instalada na cidade de Porto Alegre. Então, a sugestão que eu apresentei, sugerido por outras pessoas que me apresentaram, mas quem apresentou ao prefeito fui eu, e começou a implementar
no contrato com a concessionária da área azul é permitir que motos possam estacionar na área azul, no estacionamento rotativo, pagando com 30 minutos de isenção. Então imagina, nós temos aqui na área central centenas de vagas de área azul onde só pode estacionar carro. E mais adiante tem uns cantinhos lá que eles podem colocar moto gratuitamente. Agora, com a atualização do contrato da área azul, vai se poder estacionar a moto pagando na área azul, com 30 minutos de isenção. Então o motoboy que quiser fazer uma entrega vai ter o tempo para fazer o estacionamento, fazer a entrega, o embarque e desembarque. E, paralelamente, quem tem uma moto mais robusta, que quer estacionar mais perto do seu ponto de interesse, vai poder optar entre colocar longe gratuitamente ou colocar próximo pagando. Então é uma questão bastante importante do ponto de vista de mobilidade urbana para esse pessoal aí que carregou literalmente a cidade nas costas durante a pandemia. Uma das poucas categorias que não parou durante a pandemia. Deixa eu colocar um outro tema que também é ligado ao transporte, né, que também foi uma das reuniões aí da comissão, que foi tratar sobre a faixa azul, né, a faixa dos ônibus, né, de circulação dos ônibus. A faixa azul, né? Ela existem muitos conflitos de interesse na questão da faixa azul. E uma coisa interessante, se tu for parar para pensar, a malha viária de qualquer país, de qualquer cidade, é o maior espaço de socialização de uma sociedade. Porque tu pode interagir com as pessoas numa praça, numa quadra de esporte, no colégio, na faculdade, mas o maior espaço público de interação social é nas vias de trânsito. Só que cada via acaba tendo uma capacidade de escoamento e nós temos diferentes interesses a cada momento. Né? Cada pessoa está fazendo o seu deslocamento e está naquele momento fazendo a privatização do espaço público. Então nós temos durante o seu deslocamento. Então, por exemplo, eu no meu carro, quando estou me deslocando, eu estou usando para um fim particular uma área que é de todos, que é a área da via pública. Então existe um conflito velado durante os deslocamentos. E quando o poder público começa a alterar a lógica já posta, já em prática, dentro de uma via já consolidada, é observado que aquela reserva de espaço para aquele modal está perdendo, está ganhando. E o que acontece é que isso estimula o conflito, ou estimula a indignação. Então, a primeira coisa que tem que se dar conta é o trânsito, as vias, a via pública, ela é um espaço de socialização, onde todos, no momento do deslocamento, estão privatizando um pedaço do espaço público para o interesse particular, que é legítimo, é posto, mas é isso que é. E quando a gente faz, por exemplo, demarcação de faixa azul, nós estamos fazendo a diminuição do espaço destinado às pessoas que efetivamente custearam a área de deslocamento, que é a via pública. Então eu entendo que a demarcação de faixa azul ela tem que ser dada de maneira muito cautelosa, porque qual é que é o limite entre a gente tirar o espaço para melhorar o transporte, diminuir o tempo de deslocamento da coletividade e qual é que é o limite de fazer uma reserva de espaço público para empresas que muitas vezes nós questionamos se estão fazendo um bom trabalho. Então acaba sendo um equilíbrio tênue entre a reserva de espaço meramente para melhorar o fluxo do maior número possível de pessoas, podendo ser também um exagero para forçar que o carro particular não ande para privilegiar uma empresa que a gente muitas vezes reclama que não está prestando um bom serviço. Então tem esse problema em cima disso. Então, por outro lado, a reserva de espaço para transporte coletivo é uma tendência mundial. Então tem todo esse conjunto de fatores que tem que ser ponderado na hora de fazer a demarcação. Uma dos meus compromissos de campanha foi justamente o combater a demarcação excessiva em locais onde o tempo ganhado pelo transporte coletivo não compense o tempo que se prejudicou os demais usuários. Existem algumas demarcações de área azul que não faz sentido. E algumas outras é razoável. Então, é complicado fazer esse equilíbrio. E quando foi colocada a demarcação das faixas azuis, que não se confunde com estacionamento rotativo de área azul, quando foi demarcado as faixas azuis para deslocamento de transporte coletivo, os decretos que fizeram a regulamentação só autorizavam que ônibus fizessem isso.
Depois foi expandido isso para ônibus, lotações e táxis em caráter experimental. E, posteriormente, o vereador Janta apresentou uma lei transformando o caráter experimental de faixas azuis para táxi em uma política permanente da cidade, permitindo, através de sinalização, né, no local, que pudessem ser utilizados compartilhadamente ônibus, lotação e táxi nas faixas azuis. Não é o ideal, porque obviamente as pessoas que não estão no táxi, não estão na lotação, não estão no ônibus, acabam tendo que custear aquela via, mas não estão usando aquela via, mas a ideia é tentar fazer com que a velocidade de escoamento das pessoas que estão no transporte coletivo seja maior. Na nossa reunião na CUTAIO para tratar esse tema, nós fizemos uma conversa com os escolares, aqueles empreendedores que colocam o seu veículo dentro das regras da EPTC para que eles, durante o deslocamento para buscar a criança e para levar a criança para casa, ou mesmo outros estudantes de idade um pouco mais avançada, tivessem a possibilidade também de usar a faixa azul para o deslocamento. E na audiência pública, o próprio autor da lei, Cláudio Janta, autorizou que eu fizesse uma emenda aumentando, além de táxi e lotação, também para o transporte escolar. E o argumento trazido pela Associação dos Transportadores Escolares faz muito sentido. Imagina, qual é que são os horários de colégio? 8 da manhã, 7h30 da manhã, meio-dia, 1h, e depois, sei lá, 17 horas. Eles só pegam horário de pico. E o transporte que eles fazem é um transporte que pode não ser coletivo, mas é um transporte de um coletivo de pessoas que, se nós estivéssemos no transporte escolar, estariam ocupando a malha viária com transporte particular. Então, até como uma forma que eu discordo, mas alegadamente trazida pelo poder público, de transporte clandestino através de pessoas não habilitadas para transportar crianças para o colégio, através do transporte escolar clandestino, tu dá um incentivo para que a pessoa perca menos tempo no transporte regular, faz sentido. Sim. Então, fizemos essa emenda, ainda não fizemos, vamos apresentar no momento da votação do projeto para poder pular a questão das comissões, mas tivemos o compromisso de apresentar essa emenda, aumentando a questão do uso da área da faixa azul também para escolares, além das lotações dos táxis. Vereador, para a gente também encaminhando, eu me lembro até acompanhei essa reunião, né? E uma das representantes escolares até falou sobre essa questão, né? Das crianças muitas vezes ficam aquele tempo horas, excessivo ali no trânsito, e às vezes né? São autistas que ficam muitas horas e não gostam de ficar afastados dos pais, ou mesmo precisam estar acompanhados, ou se fosse um deslocamento um pouco mais rápido, conseguiria administrar a questão da ansiedade. Então, e tem toda a questão de rota, né? Porque, imagina, se tu tem uma escolar com 15 lugares, a primeira criança, às vezes, pode ficar até 1h, 1h30, sendo conduzida junto com as outras para chegar no colégio, e geralmente a rota que vai é a mesma da volta ao contrário. Então, o primeiro que ficou 1h30 para ser levado vai ficar 1h30 para ser trazido. Vereador, o que nós temos aí de previsão para o segundo semestre? Aí? Tem muitos temas, né? Tá? Tem a questão da habitação, tem a questão da ligação tratou, né, de água. Sobre regularização fundiária também. Ela atua sobre a questão de regulação fundiária. Nós fizemos poucas reuniões sobre regulação fundiária porque os vereadores não estão trazendo temas. E como eu gosto de transporte, a gente acaba ficando mais na questão do transporte. Mas, recentemente, nós tratamos de duas questões. Uma na comissão e uma diretamente com o prefeito. Na comissão foi a questão da regularização da água não sei dizer se é assentamento, se é na ocupação, mas conhecido como 4 de junho, onde muito tempo atrás um loteador irregular acabou vendendo terrenos privados para que as pessoas pudessem morar, só que ele não deu a infraestrutura, e isso é muito comum, um grande problema que nós temos na cidade, para que essas pessoas pudessem ter acesso à água e esgoto. E acabou que, como grande parte das ocupações irregulares, que o poder público vai ter que buscar, correr atrás da máquina com um custo muito maior para fazer a ligação da água e a ligação do esgoto. E durante anos, talvez décadas, esse pessoal esperava que a água pudesse ser ligada de maneira regular. E depende de todo um trâmite dentro da Secretaria de Habitação,
e também estudos por parte do DEMAI. E na última reunião o DEMAI anunciou que naquele local a próxima licitação do DEMAI vai contemplar o abastecimento dessas pessoas que hoje estão, obviamente, com ligação irregular. Só que falar irregular é um eufemismo. Eles estão captando água paga por todos nós, só que eles não pagam, só que eles pedem para pagar. O problema é que, como a implantação do conjunto habitacional se deu de maneira irregular, o poder público não fez a ligação formal, o que acaba acarretando falta de água para eles, falta de água para aquela população que mora no entorno, que é regular, porque agora a rede acaba tendo que dar conta de uma quantidade de população muito maior do que aquela que foi projetada. Então, essa foi um aspecto da questão de habitação no ponto de vista de abastecimento de água. E algumas oportunidades, eu tenho uma característica, eu me considero uma pessoa muito criativa, muito criativa. Por quê? Porque eu não tenho medo de passar vergonha. Para mim não é um problema. E muitas sugestões inovadoras que acabam surgem a partir de sugestões que muitas pessoas poderiam achar que é uma mera idiotice. E como eu não tenho problema de parecer idiota, eu vou lá e falo e dou algumas boas ideias que no final das contas acabam se tornando soluções criativas para problemas já consolidados. Um foi a questão do pagamento de passagem para as pessoas que antes oneravam os demais usuários. Então agora o poder público consegue ter uma noção do tamanho do benefício que ele dá, porque ele efetivamente é responsável por pagar aquilo que ele diz que dá de direito. E uma outra sugestão, que é do ponto de vista de abastecimento de água, é o de juntar pontas. O que é juntar pontas? Tu tem o DEMAI, que tem o DEMAI ou qualquer empresa que esteja na função de abastecer as pessoas que consomem água na cidade, mas no caso de Porto Alegre o DEMAI, que vende água. Ele capta, trata e distribui água. E cada etapa desse processo tem um custo. E ele dimensionou a rede dele para atender uma população X dentro do plano diretor e dentro daquilo que foi consolidado dentro do planejamento de distribuição de água dentro da cidade. Por outro lado, a realidade demonstra que 30%, 40% das pessoas que consomem água na cidade de Porto Alegre não pagam por essa água. E um grande percentual dessas pessoas gostaria de pagar. Então nós temos alguém que tem um custo e que consegue observar que esse custo pode levar ele inclusive para uma espiral de falência no futuro, caso não encontre fonte de financiamento. E por outro lado temos muitas pessoas, não são todas, que consomem água, não pagam porque fizeram ligação irregular, o famoso gato, e gostariam de pagar. Querem se regularizar. E daí tu vai perguntar para a Secretaria de Habitação, vai perguntar para os órgãos formais, Ministério Público, por que essa pessoa não pode ter a sua água ligada? Ah, porque não teve ainda a ligação, não teve ainda a regularização fundiária que permita o poder público fazer essa ligação. Só que no ponto de vista de energia elétrica, isso já foi resolvido. Existe uma resolução da ANEEL que permite que a empresa que vende energia elétrica faça ligações temporárias enquanto aquele ambiente urbano não está formalizado do ponto de vista legal. E isso não gera para essa pessoa o direito à propriedade. Porque um dos grandes questionamentos com relação à questão de tu fornecer energia elétrica paga para uma pessoa, ela poder usar isso como meio de prova para, por exemplo, fazer um uso capião, numa invasão irregular ou uma invasão de área pública. E do ponto de vista de energia elétrica, isso não necessariamente é verdade, tipo que tem uma resolução que trata desse tema. E como esse é um dos questionamentos também do ponto de vista do DEMAI poder fazer ligação na água das casas que tem ligação irregular aqui na cidade de Porto Alegre, eu perguntei para o prefeito, por que tu não instala água para essas pessoas e cobra uma tarifa social que seja? Ah, mas a gente não pode, porque você pode. Por que pode para energia elétrica e não pode para água? Fiz um projeto indicativo, encaminhei para o prefeito e o prefeito está determinado. Óbvio que vai chamar toda a comunidade, Ministério Público, órgãos de controladoria, porque é necessário que a gente leve em consideração que a água, o direito à água, é investir em saúde pública, é investir em dignidade. E dentro do ordenamento jurídico, a questão da dignidade humana, a questão de acesso a bens essenciais está acima de outras questões técnicas de propriedade e afins. Não estou falando que a pessoa que invadiu tem direito à propriedade, justamente o contrário. O que eu estou dizendo é que o acesso à água não deve garantir propriedade para ela. E esse é o entrave para a ligação da água. Então, no instante que nós
permitimos que a ligação da água possa ser feita independente dessa discussão, faça a discussão num outro plano, pode ser num plano jurídico ou mesmo judicial, mas a ligação da água, que é a garantia de dignidade e de saúde, a gente tem que garantir para essas pessoas. Perfeito. Vereador, quero agradecer a sua presença aqui no Jornal da Câmara, fazendo uma análise dos temas da Comissão de Habitação, de Urbanização, Transporte e Habitação. Eu nunca lembro qual é que é a ordem. Agora, um tempinho que a gente vai decorando aqui, Urbanização, Transporte e Habitação. E fica a palavra à disposição para que o senhor também reforce o convite à população, né, para acompanhar o trabalho da CUTAB aqui nesse semestre que está começando. Toda terça-feira de manhã, das 10 ao meio-dia, nós fazemos as nossas reuniões. Elas têm sido de maneira online, através do Zoom. Então, se mandar um WhatsApp para o meu gabinete, por exemplo, pedindo o link da reunião, nós podemos encaminhar toda terça-feira às 10 da manhã. Vereador Gessé Sangalli, presidente da CUTAB, obrigado pela gentileza, um bom trabalho para o senhor. Obrigado e tamo junto. Tá certo, quero agradecer a você de casa também que nos acompanhou. Fica o convite para que você acesse as nossas redes sociais para ficar por dentro aí do trabalho do Legislativo. Mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar. Fica aquele abraço e a gente se encontra na próxima edição. Até lá!